Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus por nós estar mais uma vez na casa do Senhor, mais uma oportunidade para nós celebrarmos a ceia e também estarmos juntos, compartilhando das bênçãos do Senhor. Antes de abrir a nossa Bíblia, glória ao Senhor, quero agradecer aos irmãos que estiveram no monte hoje orando. Eu tinha um compromisso já marcado e no fim a pessoa que eu estava esperando chegou quase por volta de 11 horas para nos atender. Daria até para ter ido com os irmãos, mas o problema é que ele tinha marcado um horário antes, que seria por volta de mais tardar 9 horas. Então, agradeço a vocês por estarem orando e continuem em nome de Jesus. Deus tem a recompensa para vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Glória ao nome do Senhor. Então vamos direto para a ceia. Deus sempre tem algo novo para cada um de nós. Glória a Deus. Geralmente a gente faz a leitura da palavra de Deus, capítulo 11, versículo 23. Aí nós vamos ler o versículo 17 até o 22. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim, nisto porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Incline sua cabeça em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, que estamos nessa tarde, Senhor amado, para mais uma vez ministrar a ceia, Senhor, e também meditar na tua santa e bendita palavra. Paizinho amado, usa a minha vida e que eu diminua, mas o Espírito Santo cresça na minha vida em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, se você quer voltar um pouquinho ao capítulo 1, você pode voltar, mas preste atenção no que eu vou dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus. O livro de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, glória ao Senhor, é um livro que o tema é solução de problemas. Solução de problemas. Problemas doutrinários que havia na igreja. Tá? E também o crescimento dessa igreja. Vou ficar só nesses dois pontos para não prolongar mais. Tá? Nesse caso, irmãos, Paulo vai escrever esta epístola porque ele ouviu algo que estava acontecendo. A igreja tinha problemas e estava crescendo. Talvez você vai perguntar, estava crescendo? Glória a Deus. Glória a Deus quando está crescendo num ambiente saudável. Num ambiente em que a palavra de Deus é obedecida. Já nessa época, irmãos, a igreja de Coríntios já tinha vários problemas. Casamento tinha, mas divórcio também tinha. Tinha fornicação, tinha vícios e outros problemas
bastante grave. E Paulo vai escrever uma carta. E você veja como Deus é maravilhoso. A carta que Paulo vai escrever, que é 1 de Coríntios. 1 de Coríntios é uma carta pastoral, escrita para resolver problemas doutrinários e práticos dentro da igreja local, que era na época ali, a igreja de Coríntios, mas é também para os dias de hoje. Os mesmos problemas, muitas vezes, continuam acontecendo na igreja atual. E quem não quer que a igreja cresça, irmãos? Todos nós queremos. Mas eu cheguei a um ponto de começar a ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. E o Senhor me levou a pensar nesse ponto. Por que deixar a igreja crescer num ambiente que não é saudável? Por que não corrigir? Por que não ir para a palavra de Deus que ficou escrita para, inclusive, prevenir os problemas dos dias de hoje? O apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 1, versículo 1, irmãos. E versículo 1 e 2. Vai dizer assim, para você ver que a carta escrita por Paulo é para o povo de Coríntios, para aquela igreja, mas é também para nós, nos dias de hoje. Diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, a igreja, ou para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar, entenderam? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Glória ao Senhor. Então a igreja, irmãos, a palavra de Coríntios é para o povo de Corinto e também para nós nos dias de hoje. Irmãos, naquela época já tinha problemas. Só que Paulo vai saber dos problemas, irmãos. E o que Paulo se preocupa? Claro que nós pensamos de uma maneira, mas Deus caminhou pelo caminho correto, deixando tudo preparado para que nós venhamos a fazer as coisas certas ou nos preocupar a caminhar pelo caminho que Deus deixou para nós. Paulo vai entrar nesse assunto no momento da ceia, porque a ceia é um momento muito especial, irmãos. É um momento de comunhão, é um momento de agradecimento, é um momento de alegria, de festa, glória ao Senhor. E é também um momento em que nós vamos relembrar a volta do Senhor. Aleluia. Para buscar a sua igreja. Quando eu digo a sua igreja, irmãos, eu não deixo lugar para ninguém dizer a minha igreja, porque a igreja do Senhor foi comprada com sangue inocente. Glória ao Senhor. E ninguém pagou esse preço por ninguém, por nenhuma igreja. Então Jesus, ele pagou o preço de sangue pela sua igreja. E quando Paulo, irmãos, vê que nesse dia da ceia, o que estava acontecendo, Paulo é dirigido pelo Espírito de Deus para escrever algo que nós temos que acordar e cuidar para que a igreja do Senhor cresça, glória ao Senhor, mas num ambiente saudável, num ambiente de santidade. Paulo vai dizer aos santos e aos chamados, glória ao Senhor, lá no versículo 1 e 2 que eu li com os irmãos,
E Paulo vai se preocupar que ele tem que escrever algo para a igreja. Ele tem que anunciar algo para a igreja. Por quê? Ele está tratando de vários problemas. Mas Paulo é o homem escolhido por Deus para cuidar da sua igreja. E Paulo vai olhar, para que você entenda um pouquinho mais. Paulo vai olhar e vai encontrar o que está acontecendo na igreja. Tanto faz os pecados, as coisas erradas, também o resultado das coisas erradas. O que a igreja está colhendo? A igreja está crescendo, mas ao mesmo tempo ela também tem a sua parte que ela está diminuindo. Ela tem uma parte que tem problemas, que não é só os pecados, mas aquela parte que está doente. Isso é importante que nós venhamos a tocar nesse assunto nos dias de hoje. Se você vai ver, irmãos, as palavras ou as pregações que nós vimos hoje, não se toca em doutrina, não se toca em pecado, não se toca em momentos ou situações que venham corrigir os nossos erros. Muitas vezes a palavra vem mais para a prosperidade. Esquece-se de que a igreja do Senhor é uma igreja, um povo diferente, um povo santo, um povo que não vai morar nessa terra a vida toda. Um dia chegará a oportunidade de nós ir morar com Jesus na eternidade. Glória ao Senhor. Minha esposa estava falando de estarmos preparados. Glória ao Senhor. Será que a igreja de Corinto estava preparada, irmãos? Na hora da ceia, olhavam e primeiro era servido para os ricos e os pobres eram os últimos. Dissensão havia. Distinção também havia. Problemas que eram de uma pessoa contra a outra. Se nós todos, irmãos, somos pecadores, nós todos precisamos de arrependimento, nós todos precisamos de salvação. Se existe uma coisa que nós somos iguais, é que somos pecadores. Nenhum de nós, irmão, vai chegar na presença de Deus e vai receber a palavra: tu não é pecador. Todos nós somos. Eu e você. Paulo vai apontar. Versículo 17, que nós lemos. Vamos lá. Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo. Porquanto, quando vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Qual é o objetivo, irmãos, da igreja do Senhor? Se reunir para participar da ceia, glorificar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, estou te esperando, vem buscar a tua igreja e eu quero ir junto. Glória ao Senhor. Precisamos, irmãos, então, cada dia, não nos ajuntar para pior, mas para melhor. Cada ceia que nós viemos, irmãos, precisamos vir mais preparados. Nós precisamos olhar para nós e olhar para a palavra de Deus e ver que a roupa não faz diferença, o cabelo não faz diferença, o calçado não faz diferença, a pintura não faz diferença, mas o que faz diferença é o coração das pessoas. Glória a Deus. Por que eu vim na casa do Senhor? Para que eu vim na casa do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Meu coração está agradecido. Por que eu vim à casa do Senhor? O que o Senhor é para mim? Será que eu venho em condições? Meu coração está preparado, irmãos, para que o Senhor olhe e veja em mim a vontade, o desejo de subir, como disse Paulo. Em parte eu gostaria de estar contigo, mas em parte gostaria de estar aqui junto com os irmãos para animá-los,
Mas ele vai dizer assim, ó, não para melhor, senão para pior. Pensa um pouquinho na tua vida depois. Como é que tem sido a tua ceia? Tem sido cada vez melhor? Aleluia. Glória a Deus. Tem pensado, tem levado a sério isso aí? Pastor, mas o senhor está retrocedendo. Não estou retrocedendo. Da ceia que nós passamos no mês passado até hoje, passaram-se em torno de 30 dias. O que aconteceu conosco? Nós pensamos, olhamos para nós, nos olhamos nesse espelho que é a palavra de Deus. Mudou alguma coisa na minha vida? Versículo 18 diz assim: porque antes de tudo, ouço. Olha aí, irmãos. Ouço, diz Paulo, que quando vos ajuntais, aonde? Olha o problema, irmãos. O problema é dentro da igreja, às vezes. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Aí tem várias pessoas. Mas quando Deus olha, nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Somos a igreja de Cristo. E tem que haver comunhão entre nós. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que, glória ao Senhor, vê se eu acho aqui, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que nós, embora muitos, somos um só corpo. Glória a Deus. Lembra que está escrito, glória ao Senhor, mas um pouquinho antes. Glória a Deus. Então, para não nos estender mais, nós precisamos, irmãos, estar neste dia, na casa do Senhor. Não como estava a igreja de Corinto, fazendo exceção, ou acusando, ou de maneira a nos portar como um povo, ou como pessoas, irmãos, que quer fazer a diferença. Precisamos estar aqui para sermos filhos de Deus, simplesmente agradecidos. Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, no versículo que estávamos lendo 18, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Irmão, se você vai ver uma coisa, o quanto é sério a gente não falar essas coisas na igreja, que você olha, está cheio de igreja em cada esquina. E um quer ser melhor que o outro. E a maioria saiu por dissensão dentro de uma igreja. Qual era o problema que tinha também dentro da igreja de Corinto? Um problema sectarismo. Daqui saem muitas vezes pessoas que vão fundar não uma igreja, mas seitas que aparecem com o nome da igreja. Precisamos, irmãos, estarmos juntos, precisamos ter comunhão, precisamos nos alegrar e precisamos viver, irmãos, cada dia com o nosso coração transparente diante do Senhor. Esqueça, pense que você vai ser uma pessoa que Deus olha para o seu coração. Não é a sua aparência. Não é porque hoje estou vestido diferente que eu sou melhor. Não, eu estou aqui para servir vocês. Aleluia. E não precisaria de roupa. Qualquer vestimenta decente basta para servir ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então vai dizer assim, ó: há entre vós dissensões, e em parte creio. Irmãos, homem de Deus, servo de Deus, mulher de Deus, serva de Deus, tem que se espelhar em Paulo. Paulo está pegando um pepino, um problema, lidar com pessoas, pecadores que são capazes de cometer os pecados que cometeram, são capazes de se voltar contra Paulo. Mas Paulo vai fazer o quê? Vai olhar e diz: olha,
os que estão se levantando, os que estão fazendo esses problemas, criando esses problemas todos, até é bom que apareça, porque eu vou conhecer eles. Eu vou saber quem são eles. Eles têm que se manifestarem. Versículo 19 diz assim, ó. E até importa. Paulo não vai julgar eles, não vai dizer, olha, vocês vão embora, eu não quero saber, eu vou disciplinar, vou fazer não sei o que mais. Não. Paulo já está sabendo que Deus está tratando de todas as coisas. Ele vai dizer assim, ó. E até importa que haja entre vós heresias. Heresia é onde nasce as seitas, irmãos. É onde cada um procura fazer a sua vontade. Procura ter o seu lado. Ou procura ter o seu partido. Seu lado, a sua maneira de ser. Eu sou assim e pronto. Na igreja nós viemos para ser ovelhas e aprendermos a caminhar conforme a vontade de Jesus. Glória ao Senhor. É claro que eu tenho que dizer para vocês que a Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Me coloquei lá atrás quando eu tinha um pastor responsável e que eu não era pastor. Temos que nos portar e obedecer aos nossos pastores. Agora, se meu pastor é um pecador e vive pecando, eu não tenho obrigação de viver igual a ele. Eu tenho a obrigação de viver conforme a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então diz assim, ó. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Irmão, não perca a esperança de ser sincero, servir a Deus com toda a sinceridade e obedecer a palavra de Deus. Deus sabe que você existe. Deus não vai esquecer de abençoar a sua vida. Deus não vai se esquecer de você quando Ele vier buscar a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele sabe que você existe e sabe que você é digno de salvação. É digno de subir ao encontro de Jesus nas nuvens. Continue sendo sincero. Deixe-o, aquele que vive de qualquer maneira, deixa ele lá. Saia, aparte-se. Isso não quer dizer que você saia da igreja. Na igreja de Corinto estava cheio de gente, cheio de problema. Mas Paulo vai dizer assim, ó, vou ler de novo para você. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, glória ao Senhor, os que são sinceros se manifestem entre vós. O que Jesus disse? Na igreja, no meio do trigo, existe o joio. Mas não se deve arrancar o joio. Vai mexer com a raiz. Vai mexer com a base do trigo. Deixa ele ali. Um dia ele terá sua colheita. Glória ao Senhor. Versículo 20 diz assim, ó. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Irmão, depende de como você chega, como você vem, como está a sua vida, você vai estar participando ou não da ceia do Senhor. Pastor, mas o senhor vai me proibir? Não, não vou proibir. Só que o significado vai ser outro. Não vai ser um ato de adoração. Não vai ser um ato de agradecimento. Não vai ser um ato, um momento de você dizer, Jesus, eu estou te esperando. Porque você está totalmente fora do que Deus espera de você. Vai dizer assim, ó, glória ao Senhor. Porque comendo cada um a sua ceia antecipadamente, a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então isso existia lá. Então, os irmãos, deixa eu dizer para você o que Paulo vai fazer para resolver o problema. Problema não se resolve cantando louvores. Nada contra os irmãos que cantam louvores. Continue louvando o Senhor. Sempre que der, sempre vai estar chamando os irmãos para lá. Não estou falando isso aí. Tá? Não se resolve com passar uma mãozinha por cima.
se resolve com palavra. E palavra de Deus. Sabe o que Paulo vai escrever, irmãos? Paulo vai escrever, glória ao Senhor, para o povo, palavras que vêm chamar o povo para a doutrina, para a responsabilidade, para o compromisso com Deus. E sabendo que Deus é que vai tratar de muitos problemas que ele não tem condições. Mas o que Paulo vai fazer? Trazer o conhecimento de Deus e da disciplina de Deus para o povo. Qual é o meu compromisso, irmãos? Não é o meu compromisso conseguir catar entre os irmãos quem anda errado e quem anda com problema. Não. É trazer aos irmãos a verdade, a luz da palavra, para que você, ao momento que for visitado por Deus, seja para a disciplina ou para a bênção, você esteja consciente de que você sabe da palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Paulo, irmãos, vai dizer ao povo a verdade. Ele pegou e disse. Agora ele vai pensar assim: como eu faço para que esse povo saiba, tenha consciência de que eles têm que andar em direito? Porque eles estão colhendo o que eles plantaram. Só que Paulo tem que trazer para eles o conhecimento disso aí. Aí você vai lá para o versículo 30. Glória a Deus. Agora você a partir do versículo 29. Diz assim, ó: porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo vai escrever aqui em Coríntios para a igreja a palavra de Deus, como Deus trata aqueles que não obedecem à palavra. Daí ele vai falar assim, ó, não discernindo o corpo do Senhor. Como é que a igreja participava da ceia, irmãos? Em meio à dissensão, não é isso? Paulo vai tratar aqui, ó. Vocês são um corpo. Toda vez que vocês participem dessa maneira, fazendo exceção uns dos outros, uns tratando os ricos melhor do que os pobres, porque na época tinha até, como é que se diz, escravos, né? Os escravos eram os últimos a ser servidos. Não é isso. Perante Deus nós somos iguais. Então agora no versículo 30 ele vai dizer assim, ó: por causa disso, da má postura da igreja. A postura que a igreja tinha, irmãos, de lá de fornicação, tantas coisas erradas, mentira, viver no pecado, na promiscuidade, estava trazendo para aquele povo condenação. O povo estava sendo prejudicado por não cumprirem com a palavra de Deus, por não terem uma vida que agradasse a Deus. Paulo vai fazer o que, irmãos? O que lá atrás, onde nós encontramos, não me lembro qual é o livro, que a Bíblia diz assim, ó: meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Paulo vai trazer o conhecimento para eles. Vocês estão passando por isso? Por causa de tal e tal coisa. A igreja hoje em dia, a maioria, glória ao Senhor, não conhece a palavra e aí não sabe o que está acontecendo. Sofrem as consequências, muitas vezes, por não conhecerem a palavra de Deus. Paulo vai dizer para eles assim, ó, versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Paulo vai ensinar eles, trazer a luz da palavra para eles. Não vai chegar, vai cortar um, cortar outro,
disciplina esse, disciplina aquele. Não, não. Primeiro ensina a palavra para eles. Diz para eles, se vocês se portarem direito, vocês terão a bênção de Deus, serão cuidados por Deus, terão uma vida de filho de Deus. Caso contrário, haverá problemas. Por quê, irmão? Porque nós somos muito acomodados. Nós não sabemos nos corrigir muitas vezes. Não sabemos no sentido de que não sabe. Não temos conhecimento. Não, é porque nós somos acomodados. Versículo 31 diz assim, ó. Porque se nós o quê? Nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O problema todo é nosso, irmão. Leia a palavra de Deus. Procure examinar a palavra de Deus. Procure fazer as coisas certas. Procure deixar que Deus venha mudar a sua vida. Glória ao Senhor. Deixe que a palavra venha fazer em você morada. A palavra de Deus, irmãos, hoje em dia você não vê palavra. Tá? Eu talvez esteja acostumado que eu venha aqui no culto de ceia e comece lá no versículo 23, como é costume a maioria de todos os lugares. Esquecem de trazer a vida de problema que tinha no povo de Corinto. Que é o que faz nós prosperar, que é o que faz nós sermos abençoados, glória ao Senhor. Não existe palavra de exortação. Não existe palavra de conselho. Não existe uma palavra de ensino, glória ao Senhor. Hebreus, irmãos. Não lembro aqui agora, vamos ver se eu consigo aqui rapidamente. Glória a Deus. Hebreus vai nos falar que nós precisamos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Precisamos. Capítulo 10, versículo 24. Vai nos dizer assim, ó. Consideremos-nos uns aos outros. Irmãos, aconselhar, ou repreender, ou ensinar uma pessoa que anda errada, é mandamento de Deus, é Bíblia. Não é errado, irmãos. Se a pessoa quiser ficar brava, que fique, mas aí você está fazendo a vontade de Deus. Amém. Só não queira repreender alguém ou ensinar alguém se você anda igual, né? Vai dizer assim, ó. Uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. E o versículo 25 vai dizer assim, ó. Não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós encontramos outras palavras também, irmãos, que o povo de Deus, nós devemos nos ajudar uns aos outros no conhecimento da palavra. Glória ao Senhor. Deus disse para Abel, que matou Caim, né? O Caim matou Abel. Como é que foi? O Caim matou Abel. Deus disse para Caim, onde é que está teu irmão? Foi isso? O que ele quis dizer? Não cuidaste do teu irmão? Justo foi o que matou disse. Sou eu guarda do meu irmão? Irmão, nós somos responsáveis uns pelos outros para ajudar-nos a viver no caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paulo foi dizer para se não me engano, numa carta de Coríntios também, glória ao Senhor, que ele disse assim, ó, nós somos livres, mas que a nossa liberdade não seja motivo de tropeço para os irmãos. Você não sabe ajudar? Você não sabe ensinar a palavra de Deus? Ao menos cuide para não ser tropeço na vida dos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E isso tem que estar aqui no nosso coração. Aqui no nosso coração. Para que Deus olhe a minha e a tua vontade.
Você pode não conseguir fazer, mas se você tem expressado no seu coração a vontade, o desejo de fazer, e Deus se agradar, tenha certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai ajudar você a vencer. É pouco tempo e você vai ser diferente. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, irmãos, aqui, é para nós passar para a ceia. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos. O que estava acontecendo com aquele povo? Eles estavam sendo julgados e a repreensão chegou. E eles estavam doentes, estavam fracos e alguns estavam morrendo prematuramente. Agora Paulo chega com a palavra e a palavra vai dar oportunidade àquele povo se corrigir, viver de maneira diferente e serem abençoados por Deus. Nessa tarde, irmãos, eu não estou falando aqui em vão para você. Eu estou falando algo que você possa colocar em prática na sua vida. Ou pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me a colocar em prática a tua palavra, para que eu possa viver diferente. Eu estou dando oportunidade, porque Deus colocou na minha vida. Tá? Eu jamais pensei em pregar dessa maneira. Deus está querendo nessa tarde dar uma oportunidade para nós sermos diferentes. Glória ao Senhor. Nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Não participe da ceia em dissensão. Não participe da ceia sendo alguém que é diferente. Não, somos todos iguais. Glória ao Senhor. Culto de ceia, irmãos, é culto que nós viemos cultuar ao Senhor em memória ao seu sacrifício. E cada vez que nós cultuamos o Senhor na ceia, nós estamos dizendo: Senhor, tomo posse de todas as bênçãos que tu conquistaste na cruz do Calvário. Glória ao Senhor. Mas também, Senhor, eu estou esperando o teu retorno nas nuvens. E eu quero ser encontrado digno de encontrar contigo nas nuvens. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você vai buscar colocar em prática a palavra de Deus? Aleluia. Não olhe para quem está crescendo de qualquer maneira. Procure crescer na presença de Deus. Amém? Vire a sua cabeça. Eu quero orar em nome de Jesus. Já vamos participar da ceia. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.